Vamos explicar como seu corpo processa os alimentos que você ingere para fornecer a todas as células do seu corpo a energia que elas precisam e também o que acontece quando você tem diabetes e esse sistema não funciona corretamente quando você ingere alimentos que contêm carboidratos. É decomposto no estômago e no sistema digestivo em glicose, que é um tipo de açúcar que precisamos de glicose dos alimentos, porque é isso que nos dá energia. Alimentos que contêm carboidratos são coisas como alimentos ricos em amida, alimentos açucarados, leite e alguns laticínios e frutas, ESS. A glicose então se move para a corrente sanguínea e o corpo detecta que o nível de glicose está aumentando em resposta a isso. O pâncreas, que é uma pequena glândula que fica logo abaixo do estômago, começa a liberar um hormônio chamado insulina e é a insulina que ajuda nosso corpo a obter a energia dos alimentos que ingerimos. A corrente sanguínea, em seguida, retira a glicose e a insulina para cada célula do nosso corpo que precisa dela. Para tornar isso mais fácil de entender, vamos dar uma olhada nas células musculares. Nas células musculares é a insulina que permite e a glicose entre nas células onde pode ser usada como energia. É um pouco como a insulina é uma chave destrancando a porta para as células para que a glicose possa chegar. Dessa forma, o nível de glicose no sangue começa a cair, mas o nível de glicose no sangue pode ser aumentado a qualquer momento pelo fígado, liberando glicose extra que armazenou. A glicose no sangue sobe novamente e novamente o pâncreas produz mais insulina para se mover com essa glicose através da corrente sanguínea até as células musculares, abre as portas e deixa a glicose no corpo funcionar melhor com a glicose. E no sangue em um nível ideal, ele não gosta se a glicose no sangue subir muito normalmente. Há um ciclo dentro do corpo que equilibra a glicose e o nível de insulina, e isso é alcançado pelos alimentos que você ingere, o pâncreas e o fígado. No entanto, em algumas pessoas o sistema não funciona corretamente e elas desenvolvem diabetes. Existem dois tipos principais de diabetes, tipo 1 e tipo 2. No diabetes tipo 1 o corpo não está produzindo nenhuma insulina. Isso se deve a uma resposta autoimune pela qual o corpo destruiu as células produtoras de insulina no pâncreas. Não sabemos se inteiramente porque isso acontece em algumas pessoas e não em outras. O diabetes tipo 1 é responsável cerca de 10% de em todos os casos. É mais frequentemente encontrado em pessoas com menos de 40 anos e é de longe o tipo mais comum de diabetes encontrado na infância. No diabetes tipo 1, os alimentos que contêm carboidratos são decompostos em glicose normalmente. Essa glicose então se move para a corrente sanguínea normalmente. O corpo produziria insulina para deixar a glicose entrar nas células, mas no diabetes tipo 1 não há produção de insulina, então a glicose não conseguiu entrar nas células do corpo. Então o nível de glicose no sangue aumenta e aumenta. O corpo tenta diminuir o nível de glicose, ele tenta livrar-se da glicose pelos rins. É por isso que as pessoas que têm diabetes tipo 1 não diagnosticada tendem a ir muito ao banheiro para urinar, pois os rins filtram a glicose do sangue. Eles também levam muita água com ela, então a pessoa com diabetes fica com muita sede. A urina contém muita glicose e isso cria um ambiente onde é muito fácil para as bactérias se desenvolverem. Por isso também é bastante comum ter candidíase ou coceir a genital. Da mesma forma que o sangue também contém um alto nível de glicose, então mais bactérias do que o normal tendem a se reproduzir em feridas superficiais e podem demorar para cicatrizar. A glicose também pode se acumular no cristalino na parte frontal do olho, fazendo com que o líquido o cristalino fique turvo, o que pode significar que algumas pessoas com tipo 1 não diagnosticado diabetes pode ter visão sanguínea porque a glicose
Não consegue entrar nas células para ser usada como energia. Alguém que tem diabetes tipo 1 não diagnosticado vai começar a se sentir muito cansado, letárgico e incapaz de seguir sua rotina diária normal, mas o corpo ainda assim precisa de uma fonte de energia para funcionar corretamente. Então o que ele faz é começar a quebrar seus estoques de gordura e isso pode levar à perda de peso. Então os principais sintomas do diabetes tipo 1 são ir muito ao banheiro, primeiro impulso ou coceira genital, cura lenta de feridas, visão turva, cansaço e perda de peso. Estes sintomas geralmente acontecem muito rapidamente ao longo de algumas semanas e podem ser revertidos quando o diabetes é tratado com insulina. O diabetes tipo 2 é responsável por cerca de 90% de todos os casos na população. É mais comum em pessoas com mais de 40 anos, faixa etária no branco população e na faixa etária acima de 25 anos na população do sul da Ásia. O diabetes tipo 2 é um pouco mais complexo devido a um pouco mais de processos em ação ou o corpo não está produzindo insulina suficiente. Toda a insulina que está produzindo não está funcionando corretamente. Isso pode ser devido ao excesso de peso, porque o acúmulo de gordura pode impedir que a insulina faça seu trabalho adequadamente, mas também pode acontecer em pessoas com peso saudável. Portanto, no diabetes tipo 2, os alimentos que contêm carboidratos é decomposto em glicose no estômago e no sistema digestivo. Normalmente, a glicose então se move para a corrente sanguínea. O pâncreas começa a produzir insulina, que se move com a glicose através da corrente sanguínea para toda essas células do corpo que precisam de glicose para obter energia, mas a glicose não consegue sempre entrar nas células porque as fechaduras das portas das células foram acionadas com depósitos de gordura, o que significa que a insulina não consegue abrir as portas das células adequadamente. Então, o nível de glicose no sangue continua a aumentar. Em resposta a isso, que o pâncreas produz ainda mais insulina para que os níveis de glicose no sangue continuem a aumentar e os níveis de insulina continuarem a aumentar. Esta situação é ainda mais complicada porque as células estão desesperadas por energia, enviando sinais de emergência ao fígado para libertar a glicose armazenada. O nível de glicose no sangue sobe cada vez mais e o pâncreas produz cada vez mais insulina até não aguenta mais e, eventualmente, pode desgastar-se, como acontece com a diabetes tipo 1. Os sintomas da diabetes tipo 2, ir muito à casa de banho, primeiro empurrar, comichão genital, cicatrização lenta de feridas, visão turva, cansaço e perda de peso em algumas pessoas. Os sintomas para diabetes tipo 2 ocorrem muito lentamente e algumas pessoas não apresentam quaisquer sintomas e, por esse motivo, as pessoas podem viver com diabetes tipo 2 até 10 anos antes de perceberem que a têm. A diabetes tipo 2 pode ser tratada de várias maneiras diferentes. Inicialmente pode ser suficiente fazer alterações na alimentação que você ingere e praticar atividade física extra ou perder peso comum e possa ser apropriado, mas o diabetes tipo 2 é uma condição progressiva e a maioria das pessoas precisará de algum tipo de medicamento para tratá-lo.